Formandos, solicito permissão para dirigir-me diretamente aos sujeitos deste evento, que são os próprios alunos da nossa conceituada Faculdade Batista Vale do Rio Doce. Expresso aqui a minha gratidão aos formandos do curso de bacharel em Teologia da nossa faculdade, pelo convite para eu ser o paraninfo da turma, pastor José Lopes da Silva Filho. Foi com alegria que recebi o convite de vocês. Queridos formandos, bacharéis na rainha de todas as ciências, algo me dizia que a minha hora haveria de chegar. E agora vivencio essa realidade, pois ela de fato aqui e agora chegou e acontece. Creio que aqui se cumpre as palavras do teólogo Salomão, ao abordar o tema tempo, cronos. Ele diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Segundo ele, tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar, já que se faz presente em nosso meio, dança, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, abraça, e tempo de abastecer de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Assim, nessa ocasião própria, me encontro aqui diante de vocês, num novo contexto, numa outra realidade, vivenciando com a turma pastor José Lopes, em culto a Deus, a colação de grau que lhes permitirá ter uma nova identidade, a de bacharéis em teologia. A palavra paraninfo, tão falada entre os formandos, resulta da reunião de dois radicais gregos, para mais ninfo, que nessa mesma ordem significa ao lado do noivo, aquele que acompanha o noivo ou a noiva no momento da cerimônia de casamento. Primitivamente, ninfos e ninfas eram homens e mulheres virgens e de outras áreas virtudes que se preparavam para as núpcias. Hoje, paraninfo é considerado como padrinho dos formandos, espécie de pais. Desta forma, procurarei carinhosamente falar a vocês. Ainda se diz que paraninfo é uma personalidade destacada no âmbito do corpo científico da área dos formandos. Trata-se em geral de pessoa de notório saber acadêmico, reconhecida competência e padrão de referência na área específica de seu conhecimento. Em geral, a escolha é feita por unanimidade ou eleição direta. Eu não sei como vocês me escolheram, eu só sei que fui escolhido. Tem mais, diz que paraninfo é aquele que dá a última aula e deixa alguns conselhos.
Outros o apresentam como aquele que paga as contas. Creio, graças a bom Deus, que não terei nenhuma conta para pagar. Eu sei que vocês sabem muito bem o conceito de teologia, e é a respeito dele que desejo falar ou dar a minha última aula. Teologia, em seu sentido literal, é o estudo sobre Deus, do grego Deus, logos, palavra, por extensão, estudo, tratado ou pensamento lógico. Daí se aprende que teologia é tratado ou desenvolvimento bem ordenado do pensamento que se possa obter a respeito de Deus. Como ciência tem um objeto de estudo, Deus. Entretanto, segundo alguns, como não é possível estudar diretamente um objeto que não vemos e não tocamos, estuda-se Deus a partir da sua revelação. No cristianismo, isso se dá a partir da revelação de Deus bíblica. Por isso, conforme Karl Barth, também se define teologia como falar a partir de Deus, e que isso ocorra com as nossas vidas. Existe algo a ressaltar. A palavra teologia foi adotada em sua primeira vez pela igreja grega, com o sentido inicial de reflexo sobre Deus, ou reflexão sobre Deus, o estudo e a contemplação do próprio Deus, pesquisa sobre as coisas divinas e etc. Hoje significa ciência da religião e das coisas divinas. Conforme Clark, 1998, a teologia é o mais vital e fundamental de todos os estudos, para qual o homem deve empregar o seu mais vivo interesse, a sua mais aguçada compreensão, as faculdades mentais mais elevadas e o seu mais assíduo labor. Gostaria que, como teólogos, vocês pudessem pensar um pouco a respeito da teologia como ciência, estudo, tratado a respeito de Deus. Para Erickson, o cristianismo precisa ser uma ciência. Ele não quer dizer que ele precisa ser uma ciência no sentido restrito das ciências naturais. Ao mencionar o assunto, ele esclarece que ela precisa comportar os critérios tradicionais do conhecimento científico. Um objeto definido de estudo, um método para investigar o objeto em questão e para verificar as suas declarações. A objetividade no sentido de que o estudo lida com os fenômenos externos à experiência imediata do pesquisador, sendo, portanto, acessível à investigação de outros. Coerência entre as proposições do objeto em questão, de modo que o conteúdo forme um corpo definido de conhecimento, não uma série de fatos desconexos ou pouco relacionados entre si. O referido autor destaca que a teologia preenche esses critérios, pois ocupa área comuns como as outras ciências. Ela aceita as mesmas regras lógicas de uma disciplina. Ela é comunicável, pode ser expressa em forma verbal proporcional. Até certo ponto, ela emprega métodos usados por outras disciplinas específicas, especialmente a história e a filosofia.
ela partilha alguns objetos de estudo de outras disciplinas e conclui: portanto, existe a possibilidade de pelo menos algumas de suas proposições serem confirmadas ou refutadas por outras disciplinas, tais como a ciência natural, a ciência do comportamento ou a história. Há um assunto que domina o meu pensamento e é este: o teólogo e o viver teologia. As teologias são múltiplas. Hoje vivenciamos o fenômeno das novas correntes teológicas. A teologia do mito, a teologia da esperança, a teologia evolucionista, a teologia do evangelho social. Na América do Sul pode ser chamada de teologia da libertação, a teologia do cristianismo sem religião, a teologia da morte de Deus, entre outras. Mas o bom senso é de falar da teologia que vem da revelação. Hoje, a preocupação de muitos teólogos não é com a teologia, e sim com quanto se pode obter financeiramente dela. Vejo que a teologia faz parte da tecnologia. O bom teólogo é aquele que está na TV, na internet, para apresentar o show da fé, os mais diversos milagres, os 7 sopros de Deus, a teologia da prosperidade, a sessão de descarrego e tem mais. Só não serão aqui mencionadas. Na internet, pois, não se pode ficar para trás. E pelo fato de que vivemos num mundo globalizado, tecnológico, sofisticado, nos é possível em alguns segundos acessar blog, páginas pessoais, eclesiásticas, pastorais, Orkut, jornais, revistas, livros. Não digo que a nossa tecnologia não seja útil, ela tem a sua utilidade e validade. Antes falam de sua perda quando se perde a visão do reino, no qual deve ser priorizado. Veicula-se pela internet a imagem de um leão e de uma leoa do Senhor. 2 pessoas que numa apresentação gospel se apresentam no palco como se fosse um leão e uma leoa. Fico a indagar aonde iremos chegar. Vejo que hoje se usa e abusa da tecnologia e da teologia como a verdadeira ciência de Deus, que ele trata dos mais variados assuntos: Deus, Espírito Santo, Jesus, homem, pecado, salvação, anjos, igreja e múltiplas coisas. Observo, infelizmente, que ocupa a mente dos grandes homens, das grandes mentes, de grandes teólogos, uma preocupação com a mera igreja. Eles pensam mais em número do que em qualidade, mais no material do que no espiritual. É diante desse quadro que quero chamá-los a pensarmos juntos a respeito da verdadeira teologia. O verdadeiro teólogo valoriza o Deus. Creio que vocês sabem do significado de Deus. Valorize-o como Deus criador, provedor e sustentador de todas as coisas. É necessário dar valor ao verdadeiro Deus que se revela, quer pela teologia natural ou revelada pelas Escrituras do Velho e do Novo Testamento. A revelação é a fonte por excelência de nosso conhecimento de Deus e de sua vontade, bem como dos nossos deveres. O valor tributado a Deus deve ser pelo que Ele é e faz. Tanto os teólogos quanto a teóloga precisam valorizar a pessoa de Deus como Deus transcendente e imanente.
A imanência nos mostra a realidade do Deus sempre presente e ativo no contexto de sua criação e da raça humana a partir de Adão. Independente de o homem crer ou não em sua pessoa e vir a obedecer a sua voz. Por transcendência de Deus se entende que Ele está separado de toda a sua criação, como um ser independente e autoexistente. Ele não está limitado pela natureza, mas existe infinitamente exaltado sobre ela. O verdadeiro teólogo deve dedicar a sua vida a Deus. É a sua resposta ao Deus de amor. O teólogo Paulo, pela dedicação de todos, ele roga, mas principalmente faz aos teólogos e às teólogas dos dias atuais. As suas palavras são estas: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça de Deus pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como o corpo tem muitos membros e nem todos têm a mesma função, assim nós, embora sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou que o exorta, use esse dom em exortar. O que parte, faça com liberalidade. O que preside com zelo. O que usa de misericórdia com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honras uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Acudi os santos nas suas necessidades e exercei a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodáveis às humildes, não sejais sábios aos vossos olhos. A ninguém torneis mal por mal, procurei as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos enguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Porque fazendo isso, amontoarás braços de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ele fala, portanto, de consagração de vida, da própria vida, da humildade, dos dons e de vida afetiva e efetiva no contexto eclesiástico e cristão. Deus quer e requer teólogos com vida consagrada. O curso de teologia é um curso que não é de consagração, mas a vidas que se sabe, conhece, deve, portanto, ser dedicada a Deus.
Deus espera isso não só de vocês, mas Deus espera essa realidade de todos nós. Sim, Ele almeja que a vida, os talentos, os dons, o tempo, a influência e tantos outros assuntos que fazem parte do tema sejam dedicados tão somente a Ele. E hoje é o dia de se fazer como Isaías: Senhor, eis-me aqui. Conforme a nossa filosofia da Convenção Batista Brasileira, a mordomia está fundada no caráter de Deus, e é na convicção de Deus que o homem, criado à sua imagem e à sua semelhança, deve refletir no seu viver as virtudes do caráter de Deus. Reconhecer também que a mordomia cristã compreende a doutrina da criação, da redenção, a doutrina da igreja, a doutrina da graça e justiça. Os princípios da mordomia cristã incluem a vida, as ações e as atitudes do homem, a personalidade, a influência, a profissão e o trabalho, a educação e o emprego do seu produto, os assuntos relativos à economia e administração e utilização de bens, a adoração, o testemunho e os propósitos pessoais, a utilização da vida e dos dons no serviço do Senhor para benefício da família, da sociedade, da igreja, do reino de Deus e das realizações pessoais. Nota-se no meio batista e evangélico que muitos terminam seu curso de teologia e perdem o curso da vida e o desejo de servirem a Deus com alegria. Quando ocorre, preferem ficar nos bancos sentados vendo o tempo passar. Sois salvos para servir e devem fazê-lo com alegria. Meu desejo é que vocês não venham se preocupar com o que vão ganhar, e sim com o que vão deixar. Deixe o pecado da presença de vocês, dedique a vida a Deus, a igreja